Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender 3 lições. Quais devem ser as marcas do nosso serviço para que ele seja verdadeiramente cristão? O que é que deve estar presente quando finalmente decidimos servir? Somos motivados, decidimos servir. O que é que precisa estar presente no nosso serviço? Primeira lição que nós vamos aprender hoje é a seguinte: uma das marcas do verdadeiro serviço cristão é o amor como decisão permanente. Essa é a primeira lição. Primeira marca é a do amor como uma decisão permanente. O texto bíblico diz que Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O problema do amor tem 2 fontes distintas. A primeira, por incrível que pareça, é teológica. E a segunda é mundana. A teológica reside no seguinte: nós convencionamos em algum lugar, e eu não sei por que razão, entender que a Bíblia tem 3 tipos de amor. O amor que nós chamamos de ágape, o amor que nós chamamos de filéu e o amor que nós chamamos de eros. Seriam 3 formas de amar que os gregos nos ofereceriam como base para os nossos relacionamentos de amor. Então, quando a Bíblia fala em ágape, amor ágape, esse amor seria aquele amor de Deus. O amor da fé, o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter pelas pessoas que são de Deus ou alguma coisa assim. O amor filéu seria o amor dos amigos, o amor das pessoas que têm alguma identificação, empatia, companheiros que gostam de estar juntos. E o amor eros seria aquele amor do casal, aquela atração de cunho sexual, aquele desejo de compartilhar outras relações com o sexo oposto. Nós entendemos assim. Há vários livros que falam sobre o amor que já partem imediatamente dessa identificação das 3 maneiras de amar. Mas isso não é verdade. Na Bíblia não há 3 maneiras de amar. Os gregos não têm outra palavra para amor que possa ser caracterizada por essas 3. Se ágape, filéu e eros fossem 3 formas de amar, que palavra os gregos teriam para designar então esse amor que tem 3 modos de ser? Eles não têm outra. Porque em grego, eu estou dizendo isso aqui para você só para você entender de onde a gente parte. A palavra amor é ágape, só ela. Filéu é amizade, não tem nada a ver com amor. Pode haver ágape num relacionamento, filéu pode, mas ágape é amor, filéu é amizade. Eros é paixão.
Pode haver ágape, onde o relacionamento também tem eros? Pode, mas ágape aqui é amor, porque a Bíblia só tem uma maneira para amar. Porque para a Bíblia é muito simples, ou você ama ou você não ama. Para a Bíblia é muito simples, ou você ama ou você não conhece a Deus. Porque quando a gente parte da ideia de que há 3 formas de amar, a gente divide em níveis. Eu amo essa pessoa desse jeito. Essa pessoa eu amo de outro jeito. E aí tem aquela categoria que a gente diz assim, esses a gente tem que amar, né? Esse aí tem que amar. Deus manda amar, tem que amar. Esse aí é aquele que tem... Deus me dá aquele amor ágape para eu amar essa pessoa, como se fosse assim, um nível elevadíssimo de amor. Não é o ensinamento bíblico. Para a Bíblia, ou o amor com que você ama vem de Deus, ou não é amor nenhum. O amor com que eu amo a minha esposa é o amor com que eu amo os meus amigos, é o amor com que eu amo a igreja, é o amor com que eu amo a Deus, porque esse amor vem de Deus. Se eu não tiver amor de Deus para amar a minha esposa, eu não a amo direito. Se eu não tiver amor de Deus para amar a igreja, eu não amo a igreja. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Então não há vários tipos de amor. Um só, ou você ama ou você não ama. Aí vem a segunda questão, que é a questão mundana. Porque o mundo convencionou entender o amor como um sentimento, e você sabe disso. As pessoas dizem assim, eu não sinto mais amor por aquela outra pessoa. Mas se o amor fosse um sentimento, a Bíblia não poderia me mandar amar. Porque sentimentos oscilam. Quem pode controlar os próprios sentimentos? Os seus sentimentos oscilam por uma mesma pessoa, em relação a uma mesma pessoa, num mesmo dia. Filhos. Eu nunca esqueço o dia que... Eu não me lembro de ter feito nada errado, eu sempre fui um filho muito tranquilo. Eu acho que minha mãe é que era um pouco desequilibrada. Não entender uma criança tão meiga, doce, tranquila quanto eu. Mas eu nunca esqueço uma vez em que ela, no auge do seu nervosismo, disse assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu tive você? Você já disse isso para o seu filho? Você nunca disse assim, igual um dia eu ouvia uma mãe dizer ao longe assim, um dia você vai ver, eu vou sumir. Um dia você vai chegar automorta. E você olha uma criança de 5 anos assim, né? Pessoas que nós amamos fazem com que os nossos sentimentos oscilem. No mesmo dia. Eu não posso depender do que eu sinto para amar. Porque os sentimentos funcionam de acordo com os estímulos. Quando uma pessoa me fere sistematicamente, como mecanismo de defesa, os meus sentimentos vão se fechando. Eles vão se preparando para receber os golpes e para não permitir que aqueles golpes doam tanto. Sabe quando você toca um instrumento? Quem toca violão, por exemplo, violão com corda de aço, nas primeiras vezes o seu dedo fica muito machucado. É difícil insistir em tocar. Então o que o organismo vai fazendo? Vai desenvolvendo uma espécie de calo para que nas próximas vezes não seja tão doloroso. Os sentimentos funcionam com o mesmo princípio. Você vai sendo agredido e os seus sentimentos vão se articulando de tal maneira que se preparam para a pessoa que vai te agredir e para que essa agressão não doa tanto. E aí um dia esses sentimentos ficam tão desfavoráveis em relação a essa pessoa que você diz, eu não amo mais. É o que acontece em muito casamento. Por isso que as pessoas dizem o amor acabou. Porque elas vão se fechando de tal forma que um dia elas já não ligam mais. Mas aí vem a Bíblia e diz assim, o amor jamais acaba. Porque o amor não é um sentimento. O amor não tem nada a ver com sentimentos. O amor perpassa os sentimentos oscilam. Paul Tournier disse, se os sentimentos fossem fixos, nós não sentiríamos. Mas o amor não é um sentimento. Senão Jesus não poderia me mandar amar. Mas aí vem a igreja. E a igreja gosta de ser do contra. A igreja gosta de pegar o que o mundo fala e falar o contrário. E a igreja, por alguma razão, convencionou dizer que amor é atitude. Você já deve ter ouvido isso. Amor é atitude. Amor é prática. Se você fizer alguma coisa por alguém, você está demonstrando amor. E isso também não é verdade. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13 que eu e você somos capazes dos gestos mais nobres sem amor. Eu sou capaz de dar os meus bens para os pobres sem amor. Eu sou capaz de entregar o meu corpo para ser queimado no fogo sem amor. Eu sou capaz de exercer uma espiritualidade desprovida de amor. Falar línguas, ter dons, profecias, conhecimento, revelações sem amor. O apóstolo Paulo é muito duro nesse texto de 1 Coríntios 13, apesar do texto ser poético. É possível que eu tenha as atitudes mais louváveis sem amor. O que é o amor então, meu Deus do céu? E para complicar, vem a Bíblia e diz, Deus é amor. Quando eu leio esse texto, eu tenho um insight sobre o amor. O amor
é a eterna decisão de Deus em nosso favor. Mesmo quando os sentimentos de Deus por nós oscilam, você sabe que os sentimentos de Deus por nós também oscilam. A Bíblia fala do amor de Deus, da graça, da misericórdia, mas ela também fala da ira. A ira é um sentimento. E a Bíblia diz que Deus se ira com o seu povo. A Bíblia diz que Deus se ira com o seu povo. Essa é uma das afirmações mais extraordinárias. Deus fica sentido com o seu povo. Moltmann diz que a ira de Deus é o seu amor ferido. Você nunca se irou com alguém que você ama muito, exatamente pelo fato de você amar muito essa pessoa e ela não poder fazer o que fez com você? Deus se ira. Deus não é um indiferente. Deus não é uma pedra, que não importa o que você faça, ela não liga. Deus é uma pessoa, tem sentimentos. A Bíblia ensina sobre os sentimentos de Deus. Deus se ira e Deus se alegra. Agora, nada muda o fato de que Deus nos ama. Mesmo quando Deus está irado, Ele nos ama. Por quê? Porque Deus decidiu desde a eternidade nos amar. Não há nada que mude esta decisão. Por isso que a essência de Deus é que Ele seja amor e imutável. Porque nada que nós façamos muda o fato de que Deus nos ama. Ele está decidido a nos amar sempre e a pagar todos os preços para demonstrar esse amor e para silenciar a fim de demonstrar esse amor. Quando Deus age, Ele nos ama, e quando Deus não age, Ele nos ama. E aí o amor que a Bíblia manda que tenhamos uns pelos outros é esse mesmo amor, como decisão. Você me feriu, mas um dia eu decidi te amar e vou fazer isso até o fim com a força do amor que vem de Deus. Porque é aí que está a força de amar você. Não é que você corresponda, porque você não corresponde. Quantas vezes você não ficou magoado com as pessoas que você ama? Mas mesmo que elas não correspondam, você ama com o amor que vem de Deus, porque você decidiu ser fiel a Deus no amor. Amor como decisão permanente. Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim. Estava decidido a fazer isso. Como Deus está decidido a nos amar até o fim. E como nós podemos estar decididos a amar uns aos outros até o fim, porque Deus nos sustenta em amor. É uma decisão. Seus sentimentos às vezes vão oscilar. As suas ações às vezes vão poder ser tomadas e às vezes não. Mas o amor permanecerá, porque Deus vai sustentar você em amor. Amor como decisão permanente. O meu serviço precisa desse amor. Desse amor como decisão. Eu decidi servir em amor e vou fazer isso até o fim. Serviço que tem como marca o amor, que é uma decisão permanente. Segunda marca é a marca da humildade que dispensa a modéstia. Essa frase não é minha, essa frase é do C.S. Lewis, num livrinho muito interessante chamado Peso de Glória. C.S. Lewis diz que a verdadeira humildade dispensa a modéstia. Porque humildade e modéstia não são a mesma coisa. O que é modéstia? Modéstia é aquela incapacidade que nós muitas vezes demonstramos de lidar com as nossas qualidades. Complexo de inferioridade. Você diz para uma pessoa modesta, foi uma bênção que você fez, ela disse, não foi, se fosse outra pessoa ela tinha feito melhor. Você diz para uma pessoa modesta, eu queria a tua ajuda, ela, procura outra, eu sou tão pequenininho, deve ter tanta gente melhor que eu. Pessoa modesta é aquela que você diz assim, olha, vamos lá, nós precisamos fazer isso juntos. Não, eu não tenho as qualidades necessárias, vê se arruma outra pessoa. Isso é modéstia. Modéstia é um jeito de fugirmos dos nossos desafios e responsabilidades. Moisés tentou ser modesto. Lá diante da sarça, quando Deus o chamou para tirar o povo do Egito, ele disse, eu não sei falar. Ele não estava sendo humilde, porque se ele estivesse sendo humilde, Deus o abençoaria. Mas Deus se indignou com ele. Assim como se indignou com Gideão. Que Deus disse, eu quero usar você. Ele, mas eu sou tão pequenininho, eu sou o menor da minha casa, que é a menor da nossa tribo, que é a menor das tribos de Israel. Que já não é lá essas coisas também. E Deus se indigna com Gideão. Porque a modéstia é um jeito de nos esquivarmos de quem Deus quer que nós sejamos. É um lidar mal com as nossas qualidades e supervalorizar os nossos defeitos, como se nós fôssemos acidentes de percurso, erros. Toda vez que você se considera um erro, você está esquecendo que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Agora, a humildade sabe que nós temos dons e talentos, mas que eles vêm de Deus. A humildade sabe que as qualidades que eu tenho são abençoadoras e podem fazer a diferença na vida das pessoas, mas se Deus não as tivesse me dado, eu não as teria. A humildade diz, eu posso fazer isso, mas eu só posso fazer isso porque Deus me sustenta. O apóstolo Paulo, na sua humildade, disse, eu sou o que sou pela graça. Mas quando precisou, ele disse, eu tenho autoridade e eu posso fazer, e ninguém deve me desprezar no meu apostolado. Paulo diz para Timóteo, seja humilde, Timóteo, mas não deixe ninguém desprezar a sua mocidade.
Porque a humildade não é um jeito de desvalorizarmos o que Deus nos deu. A humildade é uma valorização do que Deus nos deu pelo fato de Deus ter nos dado. O serviço que nós temos que praticar é um serviço marcado por essa humildade, que nós vemos aqui na vida de Jesus. O que Jesus faz? Jesus tira a sua túnica e se cinge com uma toalha. Eu já disse que Jesus estava se equiparando com esse gesto ao empregado mais desvalorizado de uma casa. Uma casa de uma pessoa rica, nesse período de Jesus, tinha vários empregados. Desde aquele que era uma espécie de mordomo, um gerente geral da casa, cuidava de tudo. José na casa de Potifar, lembra? A Bíblia diz que José na casa de Potifar mandava em tudo, tinha conhecimento de tudo, que a única coisa que ele não podia mexer era a mulher de Potifar. Mas no que dependesse dela, até nisso ele podia mexer. Ela estava disposta. E José diz, não, o meu patrão me colocou como cabeça desse lar, só a ti me vedou, não posso fazer isso contra ele. José era esse empregado máximo que uma casa tem. Depois você tem os empregados de um cargo intermediário. Por exemplo, aqueles que cozinham. Os cozinheiros eram empregados muito valorizados. Os reis tinham os seus padeiros, os seus copeiros. Depois você tinha os agricultores, os que cuidavam da plantação. Depois os pastores, que já eram um nível mais baixo. E depois, os empregados que cuidavam do serviço que ninguém queria fazer. Lavar pés era um deles. Toda casa de gente nobre tinha que ter um empregado desse. Porque as pessoas chegavam da rua, as ruas não eram asfaltadas, as sandálias não eram fechadas, abertas. Vinham de caminhadas e depois elas se assentavam à mesa, que era uma mesa baixa, praticamente na altura do chão, sobre os seus próprios pés, com os pés um pouco de lado. Então não era de bom tom que as pessoas que estivessem comendo junto ficassem olhando para os meus pés sujos. Isso acontecia em casa só de gente pobre, em casa de gente rica não podia acontecer. Então na casa tinha que ter alguém para fazer isso, para ficar lá à porta, chega o visitante, lava os pés dele para ele poder ir para a mesa. Esse empregado só tinha uma toalha em volta da cintura. Ele não tinha uma túnica, ele não tinha uma roupa especial, só uma toalha. E Jesus tira sua túnica e põe essa toalha. Porque a humildade é isso. Não importa a minha posição, eu posso fazer qualquer trabalho se Deus me mandar fazê-lo. Perceba, a modéstia diz eu não posso fazer nada. A humildade diz eu posso fazer tudo, até me rebaixar, se for para glorificar a Deus. E Jesus faz isso, se cinge com uma toalha. Só que quando ele levanta, ele olha para os seus discípulos e diz assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Jesus não tinha problema de ver-se e reconhecer em si mesmo as suas qualidades, o seu status, a sua condição. Mas também não tinha problema para se rebaixar. A humildade que nós precisamos é essa humildade que reconhece o quão seguros nós estamos em Deus, mas que não tenha dificuldade em se rebaixar e lavar os pés do irmão. A humildade perfeita dispensa a modéstia. O modesto acaba fugindo das responsabilidades e dos desafios. O humilde pode tanto falar a reis, como falar para o porteiro do prédio, para a faxineira do lugar onde a pessoa trabalha. O humilde pode tanto sentar à mesa de príncipes, como sentar com um mendigo na sarjeta, na guia, para falar do amor de Jesus para ele. O humilde sabe que não importa o ambiente onde ele esteja, se junto com a pessoa mais poderosa ou com a mais simples, ele é a mesma pessoa e a sua mensagem é a mesma mensagem, porque ele não passa de um servo de Deus. Essa é a humildade que nós precisamos. Que não nos deixe sem jeito em lugar nenhum. Porque nós não temos que cuidar da nossa imagem, nem da aparência, nem do que as pessoas pensam de nós. Nós temos que cuidar em agradar a Deus. A Deus. Terceira marca que eu aprendo aqui é a marca de uma esperança que não deixa de ser realista. Esperança que não deixa de ser realista. O texto diz que Pedro rejeita que os seus pés sejam lavados. E que Jesus logo diz para ele, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas vai entender depois. Jesus sempre soube que o seu trabalho daria fruto. Jesus sempre soube que o seu trabalho não seria em vão. Em Isaías capítulo 53, um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, você conhece bem, o profeta diz, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus sabia que havia promessas de resultados extraordinários no seu serviço, mas ele também sabia que não seria fácil, que não seria um mar de rosas. No texto que nós lemos, o evangelista diz que ele sabia que já havia um traidor entre eles. Porque o nosso serviço é assim, irmãos. Que ele vai ser uma bênção e vai dar resultados, a gente não tem dúvida. Mas que ele também será um deserto muitas vezes, isso a gente não pode esquecer. Já se sentiu num deserto? Já sentiu alguma vez na sua vida que tudo que você faz não dá certo?
Já sentiu alguma vez na sua vida que as pessoas com quem você mais contava se afastaram? Já se sentiu só? Já se sentiu abandonado, abandonada? Já se viu sem recursos, sem forças? E perdendo até aquilo que você achava que tinha? Quantas vezes eu já não me senti assim? Quantas vezes? Quantas vezes aquilo em que eu pus a mão não deu o resultado que eu queria, pelo menos não imediatamente? Quando eu era menino, eu resolvi fazer uma horta. Nós tínhamos um quintal lá de terra e eu inventei que eu queria fazer uma horta ali. Meu pai deixou. Como meu pai já deixou fazer tanta coisa. Eu já tive todo tipo de negócio quando eu era criança. Já vendi sorvete em saquinho. Quem não fez isso, né? Aqueles geladinhos. Já comprei coisa para fazer serigrafia. Já fiz um monte de coisa. E aí esse dia eu queria fazer uma horta. Aí eu fui lá, mexi na terra, preparei o espaço lá que ia ser da minha horta, comprei semente e plantei. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Plantei lá as minhas sementes. Acordei no outro dia, fui lá ver se já estava nascendo. E não tinha nada. No outro acordei e fui lá ver se já estava nascendo. Não tinha nada. Eu sei que passaram uns 5 dias, eu fui lá e desenterrei a semente. Não aparece nada, meu Deus do céu. Cadê o resultado do que eu fiz? Por que não nasce? Eu sei que a minha horta nunca deu certo, irmãos. E por isso eu não virei o agricultor que eu queria virar. E hoje sou só pastor, né? Quem mandou me estudar? O fato é que a minha ansiedade me atrapalhou. Eu queria ver frutos imediatos. Quando os frutos estão lá, mas eles não aparecem na hora. Às vezes o que você está fazendo para Deus não tem frutos que apareçam na hora. Mas deixa eu te lembrar uma informação muito importante. Deus é fiel. Ele sabe o que você está fazendo. É a bênção dele que vai fazer com que você está fazendo frutifique. Deus é fiel para cuidar do nosso trabalho. No Senhor, diz a Bíblia, o nosso trabalho não é vão. Então, de repente, eu posso descansar. Jesus descansou, um dos seus discípulos o trairia, o outro o negaria, todos os demais o abandonariam, mas Jesus não deixou de ser servo, porque ele sabia que o fruto do seu trabalho estava seguro em Deus. Uma esperança realista. Nem tudo serão flores na sua vida, mas ao final Deus fará você vitorioso, vitoriosa. Esperança realista. Pessoas vão ficar pelo caminho, você sabe disso. Pessoas vão ficar pelo caminho. Vão te abandonar, vão deixar você sozinho. Às vezes a gente começa coisas tão maravilhosas, tem um monte de gente querendo ajudar, de repente você olha, não tem mais ninguém. Mas foi Deus quem mandou você fazer? Vá até o fim. Porque Deus é fiel para fazer esse trabalho frutificar. Agora seja realista. Não será um mar de rosas, não será. Assim em todas as áreas da vida. Todas as áreas nós sabemos que não será um mar de rosas. Mas em todas elas nós podemos saber que Deus fará a sua vontade. E que Deus é fiel para nos conservar. Todos os discípulos o abandonaram, mas também quando voltaram e foram cheios do Espírito, começaram uma obra sem precedentes na história da humanidade. Talvez você esteja se sentindo inútil, sem serventia, sozinho, abandonado. Deus pode fazer, através de você, uma obra que você não tinha ideia que podia acontecer, porque é Deus quem faz. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que nós vamos ver um mundo muito melhor, uma igreja mais forte, cheia do Espírito, que marcha, que não tem medo, porque é Deus quem dirige a igreja. Mas nós sabemos que não será um mar de rosas. Mas se Deus está mandando, a gente vai. As lutas a gente enfrenta e os resultados são para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? São marcas. Meu serviço precisa de todas elas. Meu serviço precisa de todas elas. Desse amor, dessa humildade e dessa esperança. Senão eu sirvo hoje, mas amanhã eu paro, porque eu não vou conseguir chegar até o fim. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você agora. Quero orar com você apenas. Pedir para que Deus te dê disposição para servir. King Jr. disse que quem não vive para servir não serve para viver. Eu acho que ele tinha razão. Afinal, se Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, então de fato ele tinha razão. Che Guevara um dia disse que se você não tem uma boa razão para morrer, também não tem uma boa razão para viver. Há pessoas que dão a vida pelo que acreditam, e nem sempre elas têm uma fé tão sólida e tão bonita como nós temos. Eu quero orar para que você seja um servo, uma serva, mas que o seu serviço não seja ativismo, e nem uma tentativa de mostrar o seu valor. Que o seu serviço seja marcado por esse amor, que é uma decisão permanente. Está decidido, vamos até o fim. Porque Deus também está decidido e vai conosco até o fim. Eu quero orar para que o seu serviço tenha essa marca da humildade. Você não precisa se rebaixar emocionalmente, intelectualmente.
se esconder, se esquivar, alimentar complexos de inferioridade. Nada disso é o que Deus quer de você. Deus não quer que você se deprecie. Deus quer que você não se esqueça que o que você tem vem de Deus e que um dia você prestará contas. O humilde sabe que um dia ele vai prestar contas, porque ele sempre trabalhou com aquilo que não era dele. E eu quero orar para que o seu serviço tenha essa marca da esperança, dessa esperança realista, que confia em Deus, mas que não confia nos homens. Pastor, eu não posso confiar na pessoa que está ao meu lado. Não pode fazer dela o seu braço forte. A sua base forte está em Deus. E se um dia essa pessoa que está do seu lado falhar, você vai perdoá-la, porque você sabe que a sua confiança está em Deus. Com esse serviço, irmãos, a nossa casa vai ser diferente. O casamento vai ser diferente. Servir a esposa, servir o marido com essas marcas. Servir na igreja, servir no trabalho com estas marcas. Tudo será diferente. E você colherá melhores e maiores frutos para a glória de Deus. Só a verdadeira felicidade onde há serviço. Eugene Peterson, num livro chamado Transpondo Muralhas, disse que, na perspectiva de quem anda com Deus, servir já é reinar. Servir já é reinar. Reis que são reis na presença de Deus, príncipes do seu povo, não têm vergonha de servir. Não tem vergonha de servir. Pai amado, eu quero orar por mim em primeiro lugar, mas por todos nós que estamos aqui, e por todos que fazem parte desse nosso povo, para que o Senhor faça de nós servos, verdadeiros servos, servos cujas marcas estejam presentes em seu serviço, servos de Cristo, servos que vivam no exemplo de Cristo, é o que nós te pedimos. Faze-nos assim, Senhor. Dá-nos esta graça. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Ah, meu Deus. Dá-nos viver dessa maneira. Dá-nos esse amor, essa humildade, essa esperança. É o que nós pedimos em nome de Jesus.